Canto 7, capítulo 15, verso 26, instruções para os seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Yasya Sakshat Bhagavati Jnanadipa Prade Gurau Martya Asadhi Shrutam Tasya Sarvam Kunjara Shaucha Vat Yasya Sakshad Bhagavati Jnanadipa Pradegurau Martya Sadhi Shrutam Tasya Sarvam Kunjara Shauchavat. Yasya, aquele que Sakshat, diretamente, Bhagavati, a suprema personalidade de Deus, Jnanadipa Prade, que ilumina com o achote do conhecimento, Gurau, ao mestre espiritual Martya Sadhi, considera o mestre espiritual como um ser humano comum e mantém esta atitude desfavorável. Shrutam, conhecimento védico, Tasya, para ele, Sarvam, tudo, Kunjara Shauchavat, como o banho que o elefante toma num lago. A tradução é a seguinte: o mestre espiritual deve ser considerado como sendo diretamente o Senhor Supremo, porque ele dá conhecimento transcendental que ilumina. Consequentemente, para todo aquele que defende o conceito material de que o mestre espiritual é um ser humano comum, tudo acaba fracassando. Sua iluminação e seus estudos e conhecimento védicos são como o banho do elefante. Repitam, por favor. O mestre espiritual deve ser considerado como sendo diretamente o Senhor Supremo, porque ele dá conhecimento transcendental, que ilumina. Consequentemente, para todo aquele que defende o conceito material de que o mestre espiritual é um ser humano comum, tudo acaba fracassando. Sua iluminação e seus estudos e conhecimento védicos são como o banho do elefante. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Recomenda-se que todos honrem o mestre espiritual como estando em pé de igualdade com a suprema personalidade de Deus. Sakshadhari tuena samasta shastrei. Isto é prescrito em todas as escrituras. Acharyamam vijaniyat. Deve-se considerar o Acharya como estando no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. Se, apesar de todas essas instruções, alguém teima em considerar o mestre espiritual um ser humano comum, ele está arruinado. Como o banho do elefante, seus estudos védicos e suas austeridades e penitências, na tentativa de conseguir iluminação, são todos inúteis. O elefante vai ao lago onde se banha completamente, porém, logo que chega à margem, ele apanha a areia do chão e esparrama por todo o seu corpo. Portanto, não há significado para o banho do elefante. Porém, não. Alguém poderia argumentar dizendo que, como os parentes do mestre espiritual e os homens de sua vizinhança consideram-no um ser humano comum, em que erro incorre o discípulo que considera o mestre espiritual um ser humano comum? Isto será respondido no verso seguinte. Mas o preceito é que o mestre espiritual jamais deve ser considerado um homem comum. Todos devem acatar estritamente as instruções do mestre espiritual, pois se ele estiver satisfeito, com certeza a suprema personalidade de Deus ficará satisfeito. Yasya prasada bhagavat prasado, yasya prasada nagatikuto. Vou ler o próximo verso. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é o mestre de todas as outras entidades vivas e da natureza material.
Seus pés de lótus são buscados e adorados por grandes pessoas santas, tais como Vyasa. Entretanto, existem tolos que consideram o Senhor Krishna um ser humano comum. Significado: o exemplo através do qual fica evidenciado que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus serve muito bem para entendermos o que é o mestre espiritual. O mestre espiritual é chamado de Sevaka Bhagavan, a personalidade de Deus que age como servo, e Krishna é chamado de Sevya Bhagavan, a suprema personalidade de Deus que deve ser adorado. O mestre espiritual é o Deus que presta adoração, ao passo que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o Deus adorado. Esta é a diferença entre o mestre espiritual e a suprema personalidade de Deus. Outro ponto: o Bhagavad Gita, que contém as instruções da suprema personalidade de Deus, é apresentado pelo mestre espiritual como ele é, sem distorções. Portanto, a verdade absoluta está presente no mestre espiritual. Como afirma claramente o verso 26, Jnana Dipa Prade. A suprema personalidade de Deus dá verdadeiro conhecimento ao mundo inteiro, e o mestre espiritual, como representante da divindade suprema, leva a mensagem mundo afora. Portanto, na plataforma absoluta, não há diferença entre o mestre espiritual e a suprema personalidade de Deus. Se alguém considera a personalidade suprema, Krishna, ou o Senhor Ramachandra, como um ser humano comum, isso não significa que o Senhor torna-se um ser humano comum. Igualmente, se os membros familiares do mestre espiritual, que é o representante genuíno da suprema personalidade de Deus, consideram o mestre espiritual como um ser humano comum, isso não significa que ele se torna um ser humano comum. O mestre espiritual está no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. E, portanto, todo aquele que leva muito a sério o seu avanço espiritual deve adotar este procedimento perante o mestre espiritual. Mesmo um leve desvio desta compreensão pode provocar um desastre nas austeridades e estudos védicos do discípulo. Então, aqui temos um tema muito básico da nossa filosofia, que é a importância do Parampara, a importância que o conhecimento espiritual venha até nós, até as pessoas comuns, através de uma corrente de mestres espirituais genuínos. E aqui se qualifica o mestre espiritual como sendo igual à suprema personalidade de Deus, sob o ponto de vista absoluto. Mas também adverte o discípulo do risco de não considerar o mestre espiritual como ele é. Então, a nossa referência máxima e completa em termos de mestre espiritual é Prabhupada. Prabhupada é o elo mais próximo entre nós e a suprema personalidade de Deus. Então, Prabhupada tomou todas as iniciativas genuínas de um mestre espiritual, mostrando perfeita fidelidade ao seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta, completamente voltado para a pregação da consciência de Krishna e no caso de Prabhupada, com o dever prescrito específico de trazer a consciência de Krishna para o mundo de fala inglesa. E Prabhupada fez isso. Prabhupada saiu do seu conforto material, do seu conforto espiritual também, né? Porque ele estava totalmente protegido em Vrindavana, e veio para o Ocidente. Isso é sempre muito impressionante. Se nós pararmos para ver como Prabhupada saiu da zona de conforto, uma suposta zona de conforto, para cumprir a ordem do mestre espiritual, é realmente impressionante. E Prabhupada veio e
e se manteve constantemente fiel. Foram 12 anos, Prabhupada fez um serviço revolucionário no mundo nesses 12 anos e trouxe a consciência de Krishna. Então Prabhupada trouxe a consciência de Krishna e saiu desse mundo da maneira mais exemplar possível. Então Prabhupada completou todo o ciclo dele, deixando um exemplo perfeito e fechadinho, pronto para que qualquer pessoa admire e veja qual é o padrão do mestre espiritual genuíno, como o Prabhupada. Então aqui é um tema básico, devemos estudar com a profundidade que o tema traz e como o Prabhupada explica, e nos posicionar assim diante da grande importância da mensagem de Prabhupada. A mensagem de Prabhupada, as instruções de Prabhupada não são sectárias, não são para formar uma religião, para organizar a vida de pessoas que têm tendência espiritual. A missão de Prabhupada é de definitivamente balançar o indivíduo e dizer: olhe o que está acontecendo com você. Você está num corpo humano e você precisa aproveitar a forma humana de vida para obter o máximo de proveito dessa forma humana. O ser humano pode transcender a toda essa natureza material. Nenhuma outra forma pode transcender, mas o ser humano pode. Então, essa é a posição de Prabhupada, a posição do mestre espiritual genuíno, que vem e balança, pega pelos ombros o indivíduo e balança, acorde, desperte. Desperte, como na canção que Bhaktivinoda Thakur canta, Jiv Jago, Gaura Chanda Bole, Kotaridra Jao Maya, Pichachira Kole. Que desperte a alma adormecida, desperte a alma adormecida. Quanto tempo você vai permanecer aí, deitado no colo dessa bruxa chamada Maya? Essa é a ideia, né? Desperte. E Prabhupada dá o processo da consciência de Krishna perfeitamente confortável para nós. O tipo de austeridade que nós fazemos é muito diferente das austeridades do impersonalista. Nós só precisamos estabelecer os limites entre o desfrute pessoal e o serviço devocional. Nós só precisamos estabelecer esse limite e não avançar o limite. E sempre nos mantermos dentro da plataforma de serviço devocional. E tudo o que fizermos, fazermos para a satisfação de Krishna, trabalharmos para a satisfação de Krishna. Pela misericórdia de Prabhupada e de Bhaktisiddhanta Maharaj, nós recebemos uma instituição para cuidar. Antes de Bhaktisiddhanta Maharaj não havia uma instituição formalizada. Os Vaishnavas viviam espontaneamente com a cultura popular, se reuniam com um mestre espiritual, com outro mestre espiritual, eram iniciados por eles, mas já estavam integrados dentro do sistema Varnashrama. A única instituição vigente era a instituição Varnashrama. E então a pregação era muito forte com relação à família, porque a grande ameaça para aquelas pessoas que estavam associadas congregacionalmente, mas não tinham uma instituição formalizada, era o apego familiar. Porque através do apego familiar, a pessoa se desviava da missão de salvar os outros, de divulgar os santos nomes para os outros, de distribuir prasada para os outros, de distribuir o conhecimento transcendental para os outros. Porque ele ficava extremamente apegado à família. Então, Prabhupada trouxe essa tradição. Nos livros de Prabhupada tem informações muito claras a respeito do perigo que é a vida familiar. Isso até se tornou mito entre nós, e nós até prejudicamos o desenvolvimento sociopolítico e socioeconômico do nosso movimento, porque não entendíamos exatamente
o contexto no qual Prabhupada criticava, né, o contexto que Prabhupada criticava, e pensávamos que a crítica de Prabhupada à família era algo absoluto e que era simplesmente para se viver uma experiência familiar sempre insatisfatória. E isso houve um grande prejuízo dentro do movimento. Porém, isso está sendo corrigido gradualmente e as famílias estão sendo devidamente valorizadas pelo potencial que elas têm de fazer serviço devocional. Trazer os filhos até a Vyasasana de Prabhupada, apresentar Prabhupada e dizer: ofereça uma flor aos pés de Prabhupada, preste reverência, é assim que presta reverência. Trazer os filhos e dizer: aqui tem uma caixa de doação, ponha uma moeda. Trazer os filhos e dizer, antes de chegar no templo: vamos passar numa floricultura e levar flores para Prabhupada, para o templo. E chegar e dizer: olha, você vai entrar na sala do templo, se comporte dessa maneira. Isso é família. É educação familiar, em que marido e mulher se posicionam diante da autoridade. Mas para isso precisou uma instituição. E Bhaktisiddhanta Maharaj montou essa instituição, a Gaudiya Mata, e Prabhupada deu continuidade à ideia de Prabhupada montando a ISKCON. Evidentemente que a ideia nem de Bhaktisiddhanta nem de Prabhupada era de transformar o movimento Hare Krishna numa religião institucionalizada, cheia de regras, regulações, e que ensinasse uns aos outros a se criticarem mutuamente. Claro que a ideia não era essa. A ideia de Prabhupada era de organizar a instituição para poder ter acesso à sociedade. E com a instituição organizada, nós seríamos respeitados na sociedade e teríamos acesso à sociedade. E essa era a ideia de Prabhupada, mas que nós continuaríamos com o nosso espírito de serviço devocional regulado, de sadhana bhakti, e também buscando a construção do nosso corpo espiritual, buscando a construção da nossa devoção avassaladora, que não se deixe limitar pelas exigências institucionais, que não se deixe limitar pelas regras e regulações, mas que deixe brotar do nosso coração uma devoção avassaladora, e essa devoção avassaladora possa então trazer a experiência de harmonia com o meio ambiente, em alguns momentos. Em outros momentos, evidentemente, pelos próprios sintomas de êxtase no desenvolvimento espiritual, a devoção espontânea causa uma certa dicotomia da sociedade, e a pessoa é, às vezes, mal interpretada. E a esse ponto de desenvolvimento, ela realmente já não está tão preocupada com isso. Mas a instituição é sumamente importante. Ela precisa ser organizada, ela precisa ser bem administrada, ela precisa receber a inteligência